Olá, hoje a gente vai mergulhar nos materiais bem interessantes, sabe? Sobre essa tensão que está, assim, esquentando bastante entre o governo Lula e o Congresso. Isso, O foco principal é aquela polêmica toda em torno da tentativa de aumentar o IOF, aquele imposto sobre operações financeiras, crédito, câmbio, essas coisas. exatamente. A nossa ideia aqui é tentar entender melhor os pontos principais desse conflito, né? O que está motivando cada lado e, claro, o que pode vir pela frente. Tudo com base nessas análises e comentários que a gente recebeu. Perfeito. Olha, o cenário que essas fontes desenham é de um embate bem direto mesmo. O Congresso parece estar, assim, mostrando força, né? Enquanto o governo, bom, parece dar uns sinais de fragilidade. Vamos tentar desembrulhar isso. Uhum, Pelo que as fontes indicam, o ponto de partida parece ser uma percepção de que o governo estaria numa situação financeira sim. delicada. Quase um desespero buscando arrecadar mais de qualquer jeito. Sim, Inclusive, fala assim, tipo, 24 novos impostos ou taxas criados já nessa gestão. E a gota d'água aparece foi esse aumento do IOF por decreto, sem combinar o jogo antes com o legislativo. e isso ainda se junta com outras ideias de impostos que também não foram bem recebidas, né? Como aquela de querer taxar investimento em LCA, LCI, Uhum. letras de crédito do agronegócio, imobiliário e até previdência privada. A justificativa que deram, a oficial, de taxar os mais ricos, foi, assim, muito questionada nessas fontes que a gente leu. Como assim? Qual o argumento contrário? O argumento contrário é que, no fundo, todo imposto é imposto sobre a sociedade. Quer dizer, acaba afetando todo mundo, né? Encarece a comida, o aluguel. Entendo. E que o governo, na prática, estaria concentrando renda, puxando esse dinheiro para a máquina pública, para os aliados, enfim. E a reação do Congresso? Foi forte pelo visto. Foi, e as fontes até comentam que aquela antecipação das férias do ministro Haddad foi vista como uma espécie de fuga da briga, sabe? Um sinal. Um sinal de que o próprio governo talvez já esperasse uma derrota, que ia, como se diz, tomar uma trombada no Congresso. E aquela história das emendas parlamentares? Tentaram usar como moeda de troca? Exatamente. Tentaram usar a liberação das emendas, aquele dinheiro que os deputados indicam, né, como pressão, talvez. Mas parece que não funcionou bem. Teve uma ameaça, né? As fontes mencionam algo da presidente do PT. Sim, mencionam uma ameaça atribuída a Gleice Hoffmann, de cortar emendas se o decreto do IOF cair. Isso teria colocado os deputados numa sinuca de bico. Mas o efeito parece que não foi o esperado. E por quê? Qual foi o cálculo que os parlamentares fizeram segundo essas análises? Olha, o cálculo que prevaleceu ali no chamado Centrão, de acordo com o material, foi mais ou menos o seguinte: o custo político de aprovar mais imposto, ainda mais com o governo percebido como enfraquecido e em ano pré-eleitoral, seria muito maior do que a vantagem de receber a emenda. Faz sentido. Pois é. Então, para muitos, era melhor abrir mão da verba do que ficar com a imagem colada num aumento de imposto impopular. Teve gente sentindo que não tem emenda que pague o desgaste de apoiar o governo nisso. E aí chegamos na votação da urgência para derrubar o decreto do IOF. O resultado foi expressivo, né? Muito expressivo. Foram 346 votos pela urgência para acelerar a análise, basicamente contra só 97. Nossa. E as fontes destacam, né, esse número, 346, é maior que os 342 votos que precisa para abrir um processo de impeachment. Um placar de impeachment, então. Exato, foi visto assim, um recado muito claro da força da oposição e, por outro lado, da fraqueza do governo. Mesmo sem todos os 513 deputados lá, eram 443 presentes, a margem foi enorme, sugerindo uma base anti-Lula bem grande no Congresso. Mas a decisão final mesmo, a derrubada do decreto, o mérito, isso não foi votado na hora, né? Por que essa pausa? As fontes levantam essa suspeita de que pode ter tido um acordo ali para dar um tempo para o governo respirar, sabe? Para negociar. Talvez. Negociar a liberação de emenda em troca de voto para manter o IOF, quem sabe? Existe um certo ceticismo se a derrubada vai mesmo acontecer rápido. Mas a aprovação da urgência, isso sim foi um recado claro. O combinado, parece, era votar o mérito no dia seguinte. Entendi. Então, o resumo da ópera, que sai dessas fontes,
É um governo batendo de frente com uma resistência bem forte no Congresso. Exato. E a questão do IOF virou o grande símbolo dessa briga toda. A votação da urgência escancarou uma oposição robusta e um governo que parece estar, colecionando reveses, né? Derrota atrás de derrota, como dizem. Precisamente. Essa disputa pelo IOF acabou virando um microcosmo, um espelho dessa relação desgastada entre executivo e legislativo. Tem briga por recurso, tem narrativas opostas sobre imposto, tem muita manobra política. E o placar da urgência? O placar da urgência é um dado bem concreto, né, do isolamento do governo nesse momento. Levou até alguns analistas a dizerem que o governo Lula morreu. Uma frase forte. Pois é. Fica então a pergunta no ar, com base nisso tudo que a gente viu. Essa demonstração de força do Congresso na questão do IOF, será que é um caso isolado? Ou será que isso sinaliza um período de instabilidade ainda maior, de mais confronto pela frente? É algo para a gente continuar acompanhando de perto, sem dúvida.